Pai, nós te agradecemos esta tarde no nome de Jesus, Senhor. A tua graça abundante, Pai. Obrigado, Senhor, pelo ministério do teu Espírito. Obrigado pelos dons do Espírito Santo, Senhor. Obrigado pela tua paz. Obrigado pelo teu Espírito que nos guia, Senhor. Ele nos guia à tua verdade, nos guia em toda a verdade, Senhor. E Ele nos dará a conhecer sobre a vida maravilhosa e gloriosa da pessoa de Jesus Cristo, Senhor. E esta tarde, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste bocadinho, Senhor, para orarmos, buscarmos a tua face, Senhor. Sabemos que há muitos problemas, muita pressão sobre o mundo, Pai. Mas tu dizes que muitas são as aflições dos justos, mas tu o livrarás de todas, Pai. Meu Deus e Rei, Pai, nosso amado Senhor, e mais que suficiente Salvador, esta tarde rendemos nossas vidas a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso corpo racional, Senhor. E, Senhor, não nos queremos conformar com a mentalidade deste mundo, mas nós queremos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, porque nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a Tua própria vontade, Pai. E nós queremos te conhecer mais e mais, Pai. Unge as nossas cabeças, os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, eu muito em especial me direciono para todos aqueles que estão no YouTube, Senhor, que esta palavra seja viva e eficaz, seja uma palavra, Senhor, que divide espírito e alma, juntas e medulas, seja uma palavra toda poderosa, Senhor, e que ela consiga, Senhor, transformar radicalmente a vida daqueles que vão ouvir a Tua palavra, no poderoso nome bendito de Jesus, nome acima de todo nome, a quem reverenciamos, amamos, adoramos, exaltamos, buscamos esta tarde e sabemos onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estás no meio. Pai, obrigado pela Tua unção, Senhor, pelo Espírito Santo da promessa, Senhor, que está em nós, que nos guia, que nos capacita, Senhor. Aleluia, no nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Seja tudo feito para a Tua honra, glória, louvor e adoração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos só meditar um pouquinho. A meditação desta tarde é, como nós temos vindo cada sábado a gravar, também para todos vós aí em casa, a meditação desta tarde é: sem mim nada podereis fazer. E isto encontra-se no Evangelho, aliás, João, capítulo 15, verso 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele a retira, e toda que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido ou falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar ou fazer. Esta é a versão King James atualizada. Mas a versão de João Ferreira de Almeida diz-nos o seguinte, diz: eu sou a videira, verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Vemos que esta palavra está... Ele compara aqui os seus discípulos aos ramos que estão na videira. Deus é o viticultor e nós vemos aqui que esta narrativa, ela fala-nos de um quadro, encerra um quadro muito importante, devido aos fatos que aqui estão narrados. Nós hoje vamos só ficar pelo versículo 5, que diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Muito bem. Com certeza que todos nós já nos deparamos com situações difíceis. E os homens ao longo dos tempos e das eras, os crentes e os filhos de Deus ao longo dos tempos e das eras,
têm tido muita dificuldade em ter entendimento, revelação de qual é o seu papel a desempenhar em relação ao propósito e à vontade de Deus nas suas vidas. Isto é, principalmente nas suas vidas, mas principalmente no tocante às coisas concernentes às coisas de Deus. As suas vidas, eles têm uma dificuldade em nós, em que venha a nós, como o Senhor Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita na plenitude nos céus. E nós vemos que tem havido uma dificuldade muito grande dos crentes cumprirem a vontade de Deus. E temos falhado o alvo, muitas vezes os crentes têm falhado o alvo, ao ponto de muitos desistirem do caminho pelo qual eles propuseram um dia de verdade e iniciar a sua vida, comunhão e caminhada com Cristo. E temos visto muita gente a ficar pelo caminho. Temos visto muitas pessoas a desviarem-se do caminho. E então isso tem-me feito interrogar, buscar a Deus respostas para as quais eu não tinha atentado, e agora o Senhor, por meio do seu Espírito, precisamos do seu Espírito para termos revelação e entendimento da palavra. Então muitas vezes nós nos interrogamos nessas situações: o que é que eu posso fazer em relação à vontade de Deus? Como eu posso fazer a vontade de Deus? Ou visto que como Deus é perfeito, como eu posso fazer a vontade de Deus? Como posso agradar eu a Deus? E muitas vezes nós, como crentes e filhos de Deus, temos nos questionado porque é que temos falhado o alvo, ou sempre falhamos o alvo, em relação a cumprir a vontade de Deus em alguns aspectos, muito em particular, aspectos e assuntos que dizem que têm a ver muito com a nossa vida pessoal, íntima com Deus. E parece que fazer a vontade de Deus neste mundo, na terra onde nós vivemos, é a coisa mais impossível de alcançar para qualquer pessoa que busca a Deus. E a razão é porquê. É a minha questão: porquê tem havido muita dificuldade em nós conseguirmos alcançar o plano, o propósito, a vontade, ou nós alcançarmos, como acabamos de orar, em Romanos 12, capítulo 2, 2, aliás, que diz que para nós renovarmos o nosso entendimento para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita a vontade de Deus. Muito bem. Então, a razão é simples. É porque para se fazer a vontade de Deus é preciso primeiramente conhecer Deus. Conhecer o seu caráter, conhecer a sua natureza, conhecer a sua vida, conhecer os seus atributos, conhecer principalmente a sua palavra e conhecer, sem sombra de dúvidas, o seu maravilhoso e sempre eterno Consolador que estará connosco para sempre, como disse o Senhor Jesus. E o grande problema é a questão, e o problema tudo se começou a complicar quando o homem caiu. A dificuldade de nós obedecermos a Deus resume-se numa palavra que em Hebreus 12, 1 nós podemos ler. Resume-se a isto. Hebreus 12, 1 diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Repara a minha expressão. Olhando para Jesus, ou pondo os olhos no autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Muito bem, este capítulo aqui de Hebreus narra-nos um facto que todos nós vivemos no dia a dia. E esse facto é algo que nos rodeia a cada momento, é algo que busca uma brecha na nossa vida e tem um sistema e tem um poder tenebroso por trás, uma influência tenebrosa, diria eu assim, para nos influenciar, para nos manipular, para nos desviar do propósito de Deus e para que nós não tenhamos em nós nem o gozo, nem a alegria, nem a paz que a própria carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 16 e 18, 22, fala-nos do fruto do Espírito. E então, ele diz aqui o apóstolo Paulo, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, porque dois mundos têm os olhos postos em nós,
O reino de Deus, reino de luz, reino de paz, reino de compaixão, de misericórdia, reino eterno, reino todo-poderoso, um reino que não pode ser abalado, e o reino das trevas, onde Satanás impera, um reino de desobediência, um reino de rebeldia, um reino de pecado. Ele é a origem do pecado, ele é o pai do pecado e toda a desobediência. E o problema é que nós, como descendência de nossos pais federais, fomos contaminados com o pecado. E o pecado separa-nos de Deus. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, diz Romanos, creio que é Romanos 10. Eu vejo e verifico se é isso. É Romanos 6, diz, porque, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um salário do pecado, há um salário de desobediência. Tudo aquilo que é desobediência, que é rebeldia, que é transgressão, Deus estipulou que Ele é quem criou. Ele criou todos os princípios de verdade, integridade, justiça, e vemos que há um reino, vemos que há obras, vemos que há algo que Deus não criou. Foi o pecado e toda a desobediência que nós constatamos no mundo que vivemos. Muito bem, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom dado e da graça de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é um facto que nós não poderemos deixar de meditar nele. Porque diz o apóstolo Paulo, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por isso nós falamos destes dois reinos. O reino de luz, o reino de paz, um reino de vida eterna, um reino incorruptível, um reino todo-poderoso, o reino de Deus. O Senhor dos Exércitos, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E um reino de trevas. Por isso ele fala-nos aqui do embaraço. O pecado embaraça, o pecado ilaça, o pecado impede o homem de conhecer a vontade e o propósito de Deus. O pecado mata, o pecado corrói, o pecado destrói, o pecado arruína o nosso relacionamento com Deus. Por isso ele dizia aqui, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, que nos foi proposta, ou que nós nos propusemos. Deus nos propôs e nós com essa aliança com Deus propusemos também, juntamente com Ele, vivermos nessa aliança de uma nova vida. Por isso é que 2 Coríntios 5,17 diz que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas nós não temos compreendido o propósito e o plano de Deus. E por isso temos falhado o alvo e temos sofrido. Temos sofrido porque Gálatas revela-nos que há um combate que nós temos que travar. Há um combate que nós temos que travar. Gálatas 5:16 ou 19 diz assim que andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. De qual lei que o apóstolo Paulo se referia aqui, nós já tínhamos visto que era a lei de desobediência, de rebelião e de transgressão. Não era a lei de Moisés. Porque o homem não conseguia cumprir a lei de Moisés. Porque a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, dizia o salmista. E ele também dizia que a lei era espiritual. No capítulo de Romanos 7, nós já lemos uma vez isso. O apóstolo Paulo dizia que a lei... Eu vou ler. Vou ler porque é muito interessante este capítulo 7. Não quero mais nós lermos novamente. Diz assim, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, estando ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. O apóstolo Paulo compara aqui a lei como que o casamento, o relacionamento entre a mulher e o marido, entre o marido e a mulher. Ele diz que enquanto, segundo Deus e propósito da vontade de Deus, é que esse relacionamento permaneça, esse casamento permaneça, essa aliança permaneça até, entre aspas, que um deles morra ou que morram os dois. E então diz que, mas que morrendo o marido, a mulher está livre. Mas morto o marido, ela está livre do marido.
Verso 3. De sorte que vivendo o marido será chamado adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será mais adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Vejam em ênfase. Vocês, irmãos, sois mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam nos nossos membros para darem fruto para a morte. E esta lei, o apóstolo Paulo, nós vamos ver que esta lei não era a lei de Moisés. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Isto não havia consciência do pecado, porque desde os nossos pais federais, só quando Deus instituiu a lei, é que a lei, como a lei de Deus é perfeita e refrigera toda a alma, ela veio evidenciar que o homem era transgressor. Ela veio evidenciar que o homem se rebelava contra Deus. Ela veio evidenciar que a vida que o homem tinha não agradava a Deus. Então o homem estava debaixo de uma condenação. Porque o salário do pecado, Romanos 6,23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E dizia assim: mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porque quando sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O apóstolo Paulo diz, quando veio, Deus deu a lei, veio a consciência da transgressão. Veio, realmente, sobressaiu. O homem percebeu claramente que não agradava a Deus. Deus deu a lei para dizer ao homem, homem, tu és transgressor, homem, tu és digno de morte, porque tu transgrides. E então, a lei não podia salvar. A lei diz que era um aio. A lei diz que era aquele caminho que nos ligava a Cristo, que nos ia ligar a Cristo. E vindo Cristo, ele cumpriu toda a lei. E então diz assim, e assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para se mostrasse pecado, por em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Deus queria realmente realçar, Deus queria revelar à humanidade que o pecado não lhe agradava de modo nenhum. Que era algo abominável aos olhos de Deus. Rebelião, transgressão, desobediência era realmente ofender os princípios morais que Deus tinha criado e os princípios pelos quais todo o universo foi feito de uma forma perfeita e santa. Mas algo aconteceu que fez com que o homem se tornasse nesse estado. E o apóstolo Paulo, ele faz-nos refletir para que nós possamos ter consciência do que é que nós precisamos para sermos felizes e vivermos sem condenação e alcançarmos o alvo e alcançarmos a paz que transcende todo o entendimento e vivermos em triunfo todos os dias da nossa vida, sem condenação, sem estarmos embaraçados com o pecado que nos rodeia e com aquela grande nuvem de testemunhas que há, que tanto do reino das trevas como do reino da luz, tanto os homens deste mundo que estão sem Cristo, separados de Cristo, eles vão ver a glória de Deus a ser refletida nas nossas vidas por meio do nosso testemunho, por causa da vida que nós recebemos, por causa daquilo que Deus fez em nós, novas criaturas, seus filhos. Muito bem. Porque bem sabemos, diz o apóstolo Paulo, que a lei aqui é espiritual. Vejam bem este versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, mas o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar a vontade de Deus. Era aqui este ponto que Deus me chamou a atenção.
este ponto que Deus tem estado a trabalhar na minha vida, eu não consigo fazer a tua vontade, ó Deus. E desengane-se todo aquele que pensa que poderá fazer a vontade de Deus. Não há um homem, não há mulher, não há ninguém que consiga fazer a vontade de Deus. Então você perguntar-me, meu amado, então mas porquê que Deus diz que nós devemos obedecer-lhe? Porquê que Deus diz que nós não devemos pecar? Porquê que Deus exige de nós a obediência? Muito bem, explicação. O apóstolo Paulo continua. E diz assim, verso 9, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vejam, há tal lei que o apóstolo Paulo dizia, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da lei. Ou a cobiça da lei. Ou não cobiçaremos, não desejaremos desobedecer. Então ele nos exortava a andarmos no Espírito. Porquê? Porquê que o apóstolo Paulo nos exortava a andar no Espírito? Nós vamos ver. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Muitas vezes, muitos crentes, irmãos, eu ouvi dizer, e ficavam confusos na altura, eles diziam, epá, eu tenho o bem e o mal em mim. E eu dizia, mas pode ser, isto é confuso. Então ele tem o bem e o mal nele mesmo. Sendo crente. Havia algo que nunca testificava em mim nesse sentido. Eu sou pecador, eu sou pecador. Então, graças a Deus que um dia, a abrir as Escrituras e a meditar na Palavra de Deus, eu fiquei estarrecido com 1 João, quando ele nos diz assim, vê com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que devemos de ser, vejam. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Mas como é que eu me posso purificar? Dizia o apóstolo Paulo, eu não consigo. Os apetites carnais, tudo aquilo que é transgressão, desobediência, são mais fortes do que eu. Então porquê é que Deus exige a minha obediência? Muito bem. Qualquer que tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Deus é santo. Maravilhoso. Aleluia. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. São palavras muito fortes. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem comete justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo, desde o princípio, peca desde o princípio. Porque para isto diz, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, então começamos aqui a entender algo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E porquê? Porque muitas vezes eu me convenci que conseguia fazer a vontade de Deus. E Deus deixou-me ir avante. Até eu desanimar. Até eu perceber que não tinha saída. Até eu perceber que porque é que naquelas áreas eu sou sempre o mesmo. Porque é que eu digo sempre as mesmas palavras. Porque é que eu tenho sempre as mesmas atitudes. Porque é que eu estou sempre a pensar a mesma coisa. Porque já fui exaltado. Já me chamaram a atenção para aquela área. Deus já me falou. Eu conheço a palavra de Deus. Mas eu não consigo, Deus. E o objetivo de Deus é que nós nos tornemos conscientes de que precisamos ser humildes. E essa humildade em nós vai fluir. E então Deus quer tornar-nos humildes para que a glória seja para Ele, toda a honra, toda a glória seja para Ele. E na nossa fraqueza nós nos gloriemos no Senhor e na sua força. Gloriamos em conhecê-lo e em conhecer ao poder da sua ressurreição, como dizia o apóstolo Paulo. Então ele dizia assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A semente de Deus. Porque Deus lançou uma semente no nosso coração. Uma semente de vida. Nisto são manifestos de Deus
e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Este quadro encerra-nos de uma forma profunda, de uma forma conclusiva. O Rei dos Reis sentencia o Senhor Jesus por meio da sua epístola do nosso amado apóstolo João, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de sabedoria. Ele nos revela esta carta de amor aos nossos corações, que somos sementes. Há uma semente de vida em nós gerados. Muito bem, vamos só terminar com este capítulo de Romanos 7 para percebermos algo aqui tremendo, que eu creio que irá fazer muita diferença na nossa vida a partir do dia de hoje. Acho então em mim esta lei, verso 21, que não quero fazer o bem, mas o mal que está comigo. Porque segundo o homem interior, vejam, tenho prazer na lei de Deus. E eu todos os dias tenho esse conflito em mim. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É-me aprazível. Quero conhecê-lo mais, quero amá-lo mais, quero agradá-lo mais, quero fazer a sua vontade de forma mais profunda. Mas vejo nos membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. É algo que transcende o meu entendimento. Esta lei que está em mim diz que há uma lei dentro dele, nele mesmo, uma lei que batalha contra o seu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele considerava-se miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo tinha o mesmo problema que nós temos no dia a dia. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora vemos aqui a palavra carne, que tem a ver, que por isso o apóstolo Paulo dizia: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E qual era? Porque não estás debaixo da lei, dizia o apóstolo Paulo. Se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estás debaixo da lei. Qual lei? Essa lei, essa velha natureza de Jesus veio para ser crucificado, veio para ser para levar os nossos pecados sobre Ele mesmo, por causa das nossas transgressões, por causa da natureza adâmica. Nós recebemos uma natureza da transgressão, uma natureza de rebelião da velha criatura. E então o que o apóstolo Paulo estava a dizer aqui, que só em Cristo Jesus, nosso Senhor, graças a Deus, por Jesus Cristo, não por si mesmo, não pelas suas obras, não por ele conseguir fazer seja o que fosse, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, na morte e na desobediência. E ele continua a dizer assim: portanto agora, verso 1 do capítulo 8 de Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do domínio, da morte e do pecado, da transgressão, da rebelião, daquela velha natureza. E então, nós lemos: porque aquele que está em Deus não peca. Não vive constantemente. Aqui o pecado diz: não vive constantemente em pecado. Poderá pecar, poderá falhar ali o alvo, mas se ele está na escola do Espírito, ele está a aprender com Deus, a andar com Deus, a conhecer o caráter de Deus, a natureza de Deus, toda a essência de Deus, a ter consciência por meio do seu Espírito. E é isto que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, que nós devemos ter consciência de sermos homens espirituais e não carnais. Por isso ele dizia assim: portanto, porquanto que era impossível à lei, havia algo que a lei não podia realizar. A lei não poderia realizar o homem, porque se o homem estivesse num estado perfeito diante de Deus, então Deus não tinha necessidade de dar a lei. Mas Deus deu a lei para revelar a raiz do problema que o homem tinha e para erradicar ao mesmo tempo a raiz do problema na vinda de nosso Senhor amado Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez ao derramar a sua alma na morte e morte de cruz e a derramar sangue pelos nossos pecados. Muito bem, Romanos começa a dizer algo. O que era impossível à lei, visto que estava enferma pelo pecado, pelo homem pecador, o homem pecador que
de alguma forma anulava a lei, mas o problema não estava na lei. Já que o apóstolo Paulo diz que a lei era espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas a lei espiritual, a lei perfeita de Deus, que refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça, essa mesma lei era tão perfeita que o homem não conseguia cumpri-la. Porquê? Porque havia nele, no homem, pecado. Uma outra lei. Então, a lei que estava no homem tinha que ser removida, tinha que ser retirada. Deus tinha que fazer uma cirurgia. O médico dos médicos, por meio de Jesus Cristo, ele, pelo mistura do Espírito Santo, ele fez um check-up e ele analisou nas profundezas do nosso coração e viu o problema. A raiz do problema que o próprio Gênesis nos revela estava naquilo que nós falamos sobre o embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia. Tão de perto nos rodeia. E nós vemos que Gênesis, ela revela-nos qual era o problema do homem. Diz assim: e cheirou o Senhor o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, depois do dilúvio, depois de Deus ter erradicado toda a carne que praticava pecado e que não quis saber do justo Noé, como diz a palavra de Deus, que Noé era justo e íntegro e reto em suas gerações, e que Noé andou com Deus e agradou a Deus. Então Deus decidiu salvar Noé e os seus familiares, aqueles que estavam próximos. Então, ele diz assim, depois do dilúvio, disse: o Senhor cheirou o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Isto é o capítulo 8, verso 21. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, diz Deus. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Dessa forma nunca mais veio um dilúvio igual ao início de Gênesis. Então nós vemos aqui o quê? Porque depois ele continua, o apóstolo Paulo, era impossível nós cumprirmos a lei. Então era necessário Deus remover algo em nós. E como é que Deus removeu isso em nós? Ezequiel 36 diz o seguinte. Ezequiel 36, o capítulo 36 de Ezequiel, revela-nos um facto que alegra muito o meu coração. Alegra muito o meu coração. Diz assim, verso 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei entre vós o meu espírito, e tirarei o coração da pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei entre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Deus tinha que intervir diretamente no homem, e Ele o fez por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar. O Verbo se fez carne. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz que veio para o mundo e o mundo não o conheceu. Veio para os seus não o receberam. O Evangelho de João diz isso. Mas a todos quantos o receberam, todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, mas da vontade do varão. E tenho visto muita gente, muitos crentes, inclusive eu me incluía nessa lista, e eu falo no nome de Jesus, não me incluirei mais nessa lista, porque o apóstolo Paulo disse que, deixando as coisas para trás, ele se propunha pôr os olhos no alvo da sua soberana vocação, Cristo Jesus. E então, os crentes têm tido dificuldade em cumprir esta lei. A lei de Deus, que é perfeita. Eles têm tido dificuldades em fazer a vontade de Deus, e muitos desistem. Porque, por um lado, nós enfatizamos a doutrina da graça. Tudo é pela graça. Pela graça, diz Efésios 2, é uma realidade. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto é dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se vanglorie. As quais obras Deus preparou para que andássemos nelas. E então, mas por outro lado, nós pomos, tudo é feito pela graça de Deus. E esperamos que essa graça de Deus efetua algo em nós, opera algo em nós, opera uma transformação. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, não, e não vos
vos conformeis mais com este mundo, mas transformai-vos. O sujeito está, transformai-vos. Temos que nos transformar. Quem se transforma? Nós, vós, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esta é a parte que nós temos que fazer.